Fala galera, beleza? Professor Paulo Franço na área, trazendo dessa vez um bloco, galera, dois blocos, na verdade, de jurisprudência de legislação extravagante. A gente pôde observar no concurso da Polícia Militar que teve algumas abordagens relativas à jurisprudência. No concurso da PPGO a gente não pode vacilar e vamos abordar praticamente todas as jurisprudências relativas à legislação extravagante. Crimes hediondos, lei de tortura, estatuto de armamento, lei de drogas, beleza? Vamos ver tudo aqui nesses blocos. Tranquilo? Então fica despreocupado que o Caveiras Negras está preocupado com a sua aprovação, beleza? E a gente vai ver as jurisprudências agora, então beleza? Então vem comigo, galera. Meu Instagram tá aí, tá bom? Professor Paulo Franço. Qualquer dúvida relativa a essa aula, me manda uma mensagem lá que eu estou disposto a tirar as suas dúvidas, como sempre. Então beleza, pessoal? Vamos junto. Primeira lei que a gente vai ver, a primeira lei que a gente vai ver, as jurisprudências da lei, é a lei de drogas. É uma lei que possui muitas jurisprudências, pessoal, muitas. Eu trouxe vários entendimentos jurisprudenciais para a gente abarcar o máximo possível relativo à lei de drogas, beleza? Que possivelmente vai cair na sua prova, que possivelmente também vai cair uma jurisprudenciazinha lá na sua prova e você vai estar preparado. Então vem comigo. Vamos falar primeiro sobre o informativo 690 do STJ. Ele é relativo ao começo da lei. E a gente, galera, vai ter um pouco de leitura nesse bloco para a gente compreender bem os informativos, as súmulas, beleza? As HCs, tranquilo? Então vamos ler aqui comigo, pessoal. Vem comigo. Não cabe ao judiciário autorizar o cultivo e a colheita da cannabis. O que é cannabis, professor? É o insumo que é feito para produzir a maconha, beleza? Com o objetivo de extrair óleo medicinal, ainda que na quantidade necessária para o controle da epilepsia. Essa autorização deve ser feita pela Anvisa. Ou seja, o Poder Judiciário não tem a competência de emitir uma autorização para um particular para ele cultivar a cannabis, para ele cultivar um insumo essencial para a maconha, por mais que seja para fins medicinais, perfeito? Quem é competente para autorizar o particular a fazer isso? É o Poder Executivo da União, pelo órgão da Anvisa, beleza? Então é a Anvisa a competente para fazer isso. Isso aqui já caiu em prova, beleza, galera? Já caiu em prova, inclusive provas de polícia penal, tranquilo? Então se atente bem isso aqui, o Poder Judiciário não tem a competência de autorizar um particular a produzir ou a cultivar a cannabis. Tranquilo? Próxima jurisprudência, comigo. Súmula 630 do STJ. Vem, a incidência da atenuante da confissão espontânea, isso aqui está lá no Código Penal, tá, pessoal? Nas condições que atenuam a pena. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Então, pessoal, no Código Penal, traz algumas circunstâncias que atenuam a pena. E uma dessas circunstâncias é a confissão do acusado. Porém, aqui, traz uma especialidade no caso da confissão do crime de tráfico de drogas. Não basta o acusado confessar que ele estava portando a droga. Ele tem que confessar que o objetivo final dele estar portando aquela droga seria o tráfico daquela droga, compreende? Ou seja, não basta ele admitir que estava portando a droga, ele tinha que admitir que estava traficando também. Então, para ser uma circunstância atenuante, no caso do ilícito penal, do tráfico de drogas, ele tem que confessar não só que ele estava portando, mas que ele também estava com o objetivo de traficar, de vender ou de praticar algum verbo previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006, perfeito? Então se atente bem a isso. A confissão de que ele estava portando não é suficiente para atenuar a pena do crime de tráfico de drogas, viu? Para cima, próximo. Informativo 745 do STJ, muito importante, pessoal. Muito importante mesmo, vem. É vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Professor, o que fala o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas? O parágrafo 4º traz as circunstâncias privilegiadoras do tráfico, ou seja, ela traz as circunstâncias do tráfico privilegiado.
ela traz alguns requisitos do tráfico privilegiado. E quais são esses requisitos, professor? O agente ser primário, ter bons antecedentes, não integrar a organização criminosa e não ser um criminoso habitual. Ele não se dedicar às atividades criminosas. Porém, o que o informativo 745 do STJ quer dizer é o seguinte: os inquéritos policiais, as ações penais em curso, ou seja, que não estão com trânsito em julgado, não podem ser usadas para afastar a privilegiadora. Por quê? Porque se elas forem usadas, ela vai afastar dois requisitos do parágrafo 4º. Ela vai afastar o requisito da primariedade, ou seja, o agente não vai ser mais primário, e vai afastar o requisito dos bons antecedentes. E como nós sabemos, você viu a lei de drogas comigo, os inquéritos e as ações penais não podem afastar esses requisitos. E como você sabe também, os requisitos são cumulativos, ou seja, todos os requisitos têm que estar presentes no crime de tráfico de drogas para ser reconhecida essa privilegiadora. E no caso, essa privilegiadora diminui a pena de 1/6 a 2/3. Ou seja, para eu afastar essa privilegiadora nesses dois pontos de primariedade e de bons antecedentes, eu tenho que usar uma sentença condenatória transitada em julgado, beleza? Eu não posso usar um inquérito ou uma ação penal em curso. Feito? Vem comigo, pessoal. Súmula 607 do STJ. Muito importante também, já caiu em prova também, demais da conta. A majorante do tráfico transnacional de drogas, que está no artigo 40, o artigo 40 traz algumas circunstâncias majorantes no crime de tráfico de droga, configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição das fronteiras. O que isso significa? Para eu configurar o delito de tráfico internacional de drogas, não há necessidade das drogas transpor as fronteiras do país. O que é a necessidade? De eu ter uma prova concreta que o agente tinha o objetivo de transpor essas fronteiras, perfeito? Então é o seguinte, não precisa ultrapassar a fronteira do Brasil. Agora, se o agente está com a cueca cheia de droga e ele está com a passagem para ir para a Bolívia de avião, com certeza é uma prova concreta de que ele queria transpor as fronteiras com aquela droga. E por mais que ele não transponha as fronteiras, ele já pode ser enquadrado no tráfico internacional de drogas. Feito? Então se atente bem a isso aí. Não há necessidade de transpor as fronteiras para caracterizar a transnacionalidade do tráfico de drogas. Feito? Comigo, pessoal? Súmula 522 do STF. Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados, processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Então, pessoal, regra. Lei de drogas, competência estadual. Regra. Exceção. Quando a droga transpor as fronteiras, nesse caso, ela tem que transpor as fronteiras. Quando ela transpor as fronteiras, aí sim, Justiça Federal a competência. Mas, em regra, Justiça Estadual. Jurisprudência importantíssima também, beleza? Segue. Informativo 622 do STJ. Não incide de causa de aumento de pena do artigo 40, que traz as causas de aumento de pena do tráfico de drogas, se o crime foi praticado nas proximidades de escola fechada em razão da Covid-19. Pessoal, nós vivemos há pouco tempo atrás um contexto fático, que foi a pandemia, e essa jurisprudência é muito importante, porque é uma jurisprudência nova. Então, pensa comigo. Uma das causas de aumento de pena previsto no artigo 40 é que se o tráfico de drogas for feito nas adjacências de um local escolar, há um aumento de pena ali. Porém, várias escolas durante a pandemia foram fechadas por conta da pandemia. Ou seja, por mais que elas estivessem fechadas, se ele cometer o tráfico de drogas nas adjacências dessas escolas, ele incide no aumento de pena previsto no artigo 40 da Lei de Drogas? Não incide no aumento de pena se a escola está fechada por conta da pandemia, beleza? E decora essa jurisprudência porque é uma jurisprudência muito nova e muito importante, de um contexto fático recente, tranquilo? Então, muito importante, se a escola está fechada por conta da pandemia, não incide no aumento de pena se ele comete o tráfico de drogas nas adjacências da escola, viu?
Segue. Informativo 1048 do STF. A condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas não configura reincidência, perfeito? E qual é o crime do artigo 28? Porte ou cultivo de drogas para consumo próprio, beleza? Não gera reincidência para qualquer outro tipo de crime, perfeito? Então, decore bastante isso aí. É o único crime do tráfico de drogas que não gera reincidência, perfeito? No caso da Lei de Drogas. Por exemplo, se a pessoa comete um artigo 28, logo em seguida um artigo 33, o artigo 28 não pode ser considerado, o artigo 33 não pode ter uma aplicação mais severa por conta da reincidência do artigo 28, porque o artigo 28 não gera a reincidência. Tranquilo? Então segue comigo, pessoal. Agora eu trouxe alguns entendimentos jurisprudenciais, principalmente do STJ, que são muito importantes para a nossa prova, pessoal. E o primeiro entendimento é o seguinte: a prática do crime previsto no artigo 33, o tráfico de drogas, absorve o delito do artigo 34, sendo este delito subsidiário ao do artigo 33. Primeiro de tudo, qual é o delito do artigo 33? Traficar drogas. Tráfico de drogas. Lá, inclusive, é um tipo penal alternativo que traz vários verbos referentes ao tráfico de drogas. Vender, exportar, importar, né, cultivar, vários verbos. Porém, o artigo 34, que é o crime de tráfico de maquinário, que também é um tipo penal alternativo, que traz vários verbos, exportar maquinário, produzir maquinário. Se a pessoa está cometendo esses dois crimes em concurso, não, o crime de tráfico de drogas absorve o crime de tráfico de maquinário, não havendo um concurso formal. Ou seja, aí o princípio da absorção, tranquilo? Porque quando vai ser aplicado a conduta do artigo 34, a conduta do tráfico de maquinário, quando não for realizada a conduta do artigo 33, ou seja, a conduta do artigo 34, ela só é aplicada quando não for caracterizado a do artigo 33, sendo uma conduta subsidiária a do artigo 33. Ou seja, o artigo 33 absorve a conduta do artigo 34. Perfeito? Se atente bem a isso aí. Comigo. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, galera. Os requisitos para aplicação da diminuição de pena previsto no artigo 33, parágrafo 4º, são cumulativos. Pessoal, já comentei agora há pouco com vocês sobre isso. Os 4 requisitos, vou voltar a repetir. Primariedade do agente, bons antecedentes, não integrar a organização criminosa e não se dedicar às atividades criminosas, não ser um criminoso habitual. Ou seja, esses são os 4 requisitos para o agente do crime incidir na privilegiadora do tráfico, perfeito? Lembre-se que são requisitos cumulativos, a prova vai querer te confundir. Relativo a isso, ela vai falar que são requisitos autônomos, e não são requisitos cumulativos, perfeito? Segue comigo, gente. Vamos aqui para o terceiro entendimento jurisprudencial que eu trouxe para vocês. Jurisprudência do STJ afirmou o entendimento de que, para a configuração do delito previsto no artigo 35, é necessário a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Pessoal, qual é o delito do artigo 35 da Lei de Drogas? É o delito de associação para o tráfico, quando 2 pessoas ou mais se associam com o objetivo de praticar alguns delitos do artigo 33 ou 34, ou seja, tráfico de drogas ou tráfico de maquinário. Tem que ter uma concreta prova de que aquela associação é estável, de que aquela associação realmente tem o objetivo de cometer algum daqueles delitos, beleza? Não é simplesmente chegar lá, vamos se associar aqui, não. Tem que ter uma prova concreta de que os agentes dessa conduta sejam agentes associados. Porque, como nós sabemos, o crime de associação para o tráfico é um crime plurissubjetivo. E o que significa isso? Um crime plurissubjetivo é um crime que eu preciso de mais de um agente, ou seja, de 2 ou mais agentes. É impossível eu cometer um crime de associação para o tráfico apenas com um agente. Quando um crime pode ser cometido por um só agente, a gente fala que ele é mono ou unissubjetivo, tá bom? Mas nesse caso, a associação para o tráfico é um crime plurissubjetivo. Lembre-se também que a associação para o tráfico não é um crime equiparado de hediondo, beleza?
comigo, pessoal. Quarto entendimento jurisprudencial do STJ. A participação de menor pode ser considerada para a configuração do delito de associação criminosa e, ao mesmo tempo, incidindo em causa de aumento de pena previsto no artigo 40 da Lei 11.343. Como eu já disse para vocês, já havia falado, o artigo 40 traz causas de aumento de pena. E uma das causas de aumento de pena é quando algum dos delitos previstos na lei de drogas tem algum um menor envolvido no crime. Mas para caracterizar a associação criminosa, vamos supor que tem apenas 2 agentes na associação criminosa. Um maior de idade e um menor de idade. Eu posso caracterizar essa conduta, tipificar a conduta de associação criminosa? Sim, pessoal, eu posso. Porém, o maior de idade responderá por associação criminosa já com o aumento de pena previsto no artigo 40 e o menor de idade responderá por ato infracional. Tranquilo? Aí já está tudo da criança e adolescente, não vem nessa CA. Porém, o maior de idade responderá pela associação ao tráfico e também já com o aumento de pena previsto no artigo 40. Beleza? Se atende bem isso aí. Se tiver um maior e um menor, pode ser sim caracterizada a associação para o tráfico. Entendimento do STJ. Continuando, pessoal. Quinto entendimento que eu trouxe para vocês. A investigação policial, que tem como única, se atente à palavra única, finalidade, obter informações mais concretas acerca da conduta e do paradeiro de determinado traficante, sem pretensão de identificar outros suspeitos, não configura ação controlada do artigo 53 da Lei de 11.343, sendo dispensável a autorização judicial para sua ocorrência. Pessoal, como nós comentamos na Lei de Drogas, quando nós falamos do procedimento investigatório, a ação controlada, ela necessita de autorização judicial. Lembra disso? A ação controlada necessita de autorização judicial. Porém, a ação controlada, qual é o objetivo da ação controlada? O objetivo é identificar outros infratores, outras pessoas que estão cometendo aquele delito. Perfeito? Então, quando a ação controlada vai necessitar de uma autorização judicial? Quando o policial tiver o objetivo de identificar outras pessoas cometendo os crimes. E quando o objetivo não for isso, quando o único objetivo for determinar informações mais concretas acerca da conduta e de paradeiro do determinado traficante. Eu necessito de autorização? Eu necessito de uma autorização judicial para que eu descubra mais sobre o paradeiro do traficante, para que eu descubra mais sobre uma informação mais concreta sobre o crime de tráfico de drogas? Não, pessoal. Nesse caso, é dispensável a autorização judicial, desculpa. É indispensável a autorização judicial nesses casos, perfeito? Então, a ação controlada necessita de autorização judicial? Sim. Porém, a ação controlada tem que ter o objetivo de identificar novos criminosos. Quando o objetivo não é esse, quando o único objetivo é saber de paradeiro mais concreto do autor do crime, não necessita de autorização judicial, beleza? Firma bem isso aí. Ação controlada, em regra, depende sim de autorização judicial, perfeito? Próxima jurisprudência, pessoal. O sexto entendimento que eu trouxe para vocês. O simples fato de um agente utilizar-se de transporte público para a droga conduzir não atrai a incidência da majorante prevista no artigo 40, mais o aumento de pena previsto no artigo 40, pessoal. O artigo 40 possui uma previsão de aumento de pena que se o agente da conduta de tráfico de drogas cometer o tráfico de drogas em transportes públicos coletivos, ele tem um aumento de pena. Ou seja, se ele for vender droga ou praticar qualquer conduta prevista no artigo 33 dentro de transportes coletivos, ele incide em aumento de pena. Porém, o entendimento do STJ é o seguinte: se ele utilizar o transporte só para conduzir a droga, não trai a incidência da majorante, ou seja, ele não falou com ninguém, só está conduzindo a droga, só está com a droga no bolso. Não incide em aumento de pena. Perfeito, pessoal? Para incidir em aumento de pena, ele tem que movimentar essa droga lá dentro do transporte coletivo. Perfeito? Se atente bastante a isso aí. Segue aqui comigo, pessoal. Sétimo entendimento jurisprudencial que eu trouxe para vocês.
a conduta de negociar droga pelo telefone ou disponibilizar veículo para transporte da droga já configura delito no artigo 33 da Lei 11.243, em sua forma consumada e não tentada. O traficante está lá, negociando a droga, não, tal, quero o preço tal. Tráfico de drogas, ponto. Não, pode levar as drogas no meu carro, disponibilizei o veículo para transporte. Tráfico de drogas, artigo 33, beleza? Não é na forma tentada, ele não tentou traficar drogas, ele consumou o crime de tráfico de drogas, o artigo 33, perfeito? Disponibilizou o veículo, negociou forma consumada do tráfico de drogas, beleza? Ponto importantíssimo, pessoal. Consumar é forma consumada do tráfico de drogas, beleza? Segue comigo. Oitavo entendimento jurisprudencial que eu trouxe para vocês. A semi-imputabilidade não afasta por si só o caráter hediondo do crime de tráfico, tal como a forma privilegiada. Se o agente não era inteiramente capaz, mas ele era parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do tráfico de drogas, isso por si só não afasta a hediondez do tráfico de drogas. Beleza? O que pode afastar a hediondez do tráfico de drogas? A privilegiadora. Compreende? Ou seja, se ele é semi-imputável, porém ele não cumpre os requisitos da privilegiadora, ele não afasta a hediondez do tráfico de drogas. Porém, se ele cumpre os requisitos, ele afasta sim a hediondez. Perfeito? Ou seja, a semi-imputabilidade por si só não afasta o caráter hediondo, porque o tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo, hein? Não se esqueça disso, o tráfico de drogas não é crime hediondo, ele é um crime equiparado a hediondo. Então a semi-imputabilidade não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. Porém, a privilegiadora sim, compreende? Então se o semi-imputável não preencher os requisitos cumulativos da privilegiadora, continua sendo equiparado a hediondo. Se ele preencher os requisitos, assim como qualquer outro, afasta a hediondez do tráfico de drogas. Perfeito? Segue comigo, pessoal. Trouxe vários entendimentos aqui sobre o tráfico de drogas. Vamos para o nosso nono entendimento jurisprudencial, pessoal. A natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas na primeira etapa da dosimetria da pena, pois, segundo o artigo 42 da Lei de Drogas, esses vetores se prevalecem sobre circunstâncias judiciais, pessoal. Perfeito? Então, pessoal, qual a primeira fase da dosimetria da pena? É a pena base, pessoal. Tranquilo? A natureza da droga, assim como diz o INFO 731, a natureza e a quantidade da droga já é observada, inclusive, pelo delegado de polícia na hora da tipificação do crime. Se vai ser o artigo 28, se vai ser o artigo 33, compreende? Então, o primeiro vetor que a gente vê acerca da lei de drogas já é a natureza e a quantidade da droga, perfeito? E já na pena base, na primeira fase da dosimetria da pena, é observado isso. Por quê? Porque o vetor principal, que é a natureza e a quantidade da droga, prevalece sobre os vetores judiciais, perfeito? Aí o juiz depois vai ver aumento, diminuição de pena. Mas os vetores iniciais principais para a dosimetria da pena são a quantidade e a natureza da droga, beleza? Segue comigo, pessoal. O 10º entendimento jurisprudencial que eu trouxe para vocês. Não há possibilidade de que o agente responda pela prática do crime previsto no artigo 34 da Lei de Drogas, quando a posse dos instrumentos configura ato preparatório ao consumo pessoal de entorpecente. Ou seja, se a pessoa que está portando um instrumento capaz de produzir uma droga, porém, se ele porta aquele instrumento com o objetivo de consumo pessoal, de produzir uma droga para consumo pessoal, ele não pode ser enquadrado no artigo 34, que é o tráfico de maquinário para a produção da droga, perfeito? Qual conduta que ele vai ser enquadrado, professor? Artigo 28, tranquilo? Ou seja, se ele está produzindo maquinário, ou se ele está se ele está produzindo, se ele está portando maquinário para consumo pessoal, logo ele não se encaixa no artigo 34, beleza? A gente tem que observar o tipo penal do artigo 28 muito bem, porque se é para consumo pessoal, artigo 28, tranquilo? Comigo, pessoal.
11º entendimento e último entendimento jurisprudencial que eu trouxe para vocês acerca da lei de drogas. O histórico de ato infracional pode ser considerado para afastar a minorante previsto no artigo 40 da lei de drogas, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais. E que minorante que é essa? A privilegiadora. Porque é o seguinte, um dos requisitos privilegiadores, como vocês já sabem, é ter bons antecedentes. Quando o menor de idade realiza um ato infracional relativo às drogas, esse ato infracional, em casos excepcionais, pode ser usado para eu afastar essa privilegiadora, perfeito? Porém, em casos excepcionais, assim como traz esse entendimento jurisprudenciais, beleza? E tem que apontar a existência de circunstâncias excepcionais, segundo o informativo 712, perfeito? O histórico de ato infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no artigo 40. No caso, a minorante são os casos de diminuição de pena. Perfeito, pessoal? E galera, acabamos aqui a lei de drogas, vamos passar agora para a lei dos crimes hediondos. Não existem muitas jurisprudências acerca dos crimes hediondos. Existem algumas muito importantes que a gente vai passar aqui agora. Tranquilo? Então vem comigo. Primeiro entendimento jurisprudencial do STJ. Crimes hediondos. Troca a caixinha aí. Por fim, como as causas de diminuição de pena reconhecidas neste homicídio qualificado privilegiado devem obrigatoriamente ter natureza subjetiva. Pessoal, aqui ele está falando sobre o homicídio híbrido. E o que isso significa, homicídio híbrido? É um homicídio qualificado que também tem uma circunstância privilegiadora. E esse homicídio híbrido não é considerado hediondo. Porém, para ele não ser considerado hediondo, a causa de privilegiadora tem que ser de ordem subjetiva. Ou seja, tem que ser uma coação moral, uma coação social, entendeu? Uma coação social, compreende? Ou seja, tem que ser algo subjetivo. Porém, essa privilegiadora subjetiva tem que estar ligada diretamente com a qualificadora de cunho objetivo. E tem uma qualificadora que o STJ trouxe uma pacificidade, se ela era de cunho objetivo ou subjetivo. A doutrina tinha muita divergência em relação a isso, mas o STJ entende que o feminicídio é de cunho objetivo, beleza, pessoal? Muito importante isso aqui, porque se for perguntar de uma qualificadora de cunho objetivo, ele vai falar na questão sobre o feminicídio, não tenho dúvida disso, perfeito? Então, se eu tenho uma privilegiadora de cunho subjetivo e uma qualificadora de cunho objetivo, encaixa no homicídio qualificado privilegiado, também chamado de homicídio híbrido, tirando o caráter hediondo do homicídio qualificado. Perfeito? Professor, todo homicídio qualificado é crime hediondo? Não. O homicídio qualificado privilegiado não é hediondo, beleza? Uma exceçãozinha aí muito importante. Vem comigo, pessoal. Outra jurisprudência importantíssima da lei dos crimes hediondos. O regime inicial do cumprimento de pena. Como nós sabemos, a Lei 8.072 fala que tem que ser em cumprimento ocorreria integralmente em regime fechado. Porém, o STF declarou inconstitucional esse dispositivo legal. Vem comigo. A redação originária do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos, estabelecia que o cumprimento de pena ocorreria em regime integralmente fechado. Porém, esse dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo STF, por violar o princípio da individualização da pena, pessoal. Decora o princípio, que às vezes eles podem trocar os princípios, mas o STF declarou o parágrafo 1º do artigo 2º inconstitucional. Por quê? Porque vai depender da pena que o agente vai ser apenado para saber qual regime que ele vai começar a pena dele e que ele vai terminar. Acima de 8 anos, fechado. De 4 a 8 anos, se não for reincidente, em regra semiaberto. De 1 a 4 anos, até 4 anos, se não for reincidente, aberto, perfeito? Ou seja, de 4 a 8, semiaberto, de até 4, aberto. Lembrando que nesses dois casos, de semiaberto e aberto, ele não pode ser reincidente. Acima de 8 anos, começa no fechado, beleza? Ou seja, não necessariamente aquele que cometeu um crime hediondo tem que começar... tem que cumprir integralmente a sua pena em regime fechado. Feito? Segue comigo, pessoal. Vamos falar sobre a súmula 697 do STJ. A proibição, súmula importantíssima, do STF, viu? Uma súmula vinculante. A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos ou equiparados
hediondos ou equiparados, hein? Não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Pessoal, assim que uma pessoa é presa em flagrante delito por um crime hediondo, ela, 24 horas depois, em regra, vai passar pela audiência de custódia, beleza? E nessa audiência de custódia, o que é que o juiz faz? Ele passa a prisão em flagrante para preventiva, concede liberdade provisória ou concede até fiança, por exemplo. Porém, nos casos de crimes hediondos, ele não pode conceder a liberdade provisória. Perfeito? Porém, isso não significa que ele não possa relaxar a prisão caso haja alguma ilegalidade na prisão relativa a prazo. Por exemplo, a audiência de custódia foi num prazo superior ao permitido, o Ministério Público não cumpriu o prazo, o delegado não cumpriu o prazo de inquérito, tudo isso pode ser levado em consideração, beleza? Ou seja, não cabe liberdade provisória, porém cabe sim relaxamento da prisão por conta de excesso de prazo, beleza? Uma súmula vinculante muito importante, perfeito, pessoal? Então, galera, nosso primeiro bloco de jurisprudência foi esse, falamos do tráfico de drogas, falamos dos crimes hediondos, as principais jurisprudências, tranquilo? E próximo bloco, vamos falar de lei de tortura e estatuto de desarmamento, tranquilo? Valeu demais, pessoal. Professor Paulo França aí. Qualquer dúvida, chama lá no Instagram. Tamo junto.